Boa tarde a todos, saudando a todos os participantes. Boa tarde a todos e a todas, trabalhadores no serviço público municipal, estadual, federal, que estão nos acompanhando por esta live, promovida pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público do Ceará, FETANSE. Nós estamos aqui para um debate sobre os direitos dos servidores e temos a presença do Dr. Pedro, do Dr. Antônio José e da Iracema, secretária da FETANSE. Eu queria falar um pouco sobre a FETANSE para que vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, saibam qual é o papel da nossa federação, né? Que tem como compromisso fundamental a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará. Ela sempre luta pelas melhores condições de vida, de salário, de trabalho, para todas as categorias dos profissionais representados pelos sindicatos na sua base, os municipais. A defesa pela independência, pela liberdade e autonomia da vida sindical frente às instituições do Estado, do governo, do patronato em geral. E ainda a defesa das liberdades democráticas da própria democracia. Então, a FETANSE vem mais uma vez, através dessa live, colocar os direitos dos servidores públicos municipais para que nós possamos interagir, possamos discutir, ok? Eu vou passar agora para minha amiga Iracema, nossa secretária de formação, nossa companheira, para ela falar também um pouco e se apresentar. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Boa tarde a todos e a todas, em especial a todos os servidores municipais do Estado do Ceará. Nós estamos aqui com essa live que vai tratar dos direitos dos servidores públicos. E nós, enquanto sindicatos, que representamos essa categoria, estamos em cerca de 160 municípios do estado do Ceará, tendo a FETANSE como parceira, como mediadora e assessorando essa luta, que ela não é fácil aqui nos municípios. Ela se dá de forma, muitas vezes, com muita luta, com muita resistência, tanto nossa, que fazemos os sindicatos, mas também dos gestores, que historicamente negaram os direitos, e negam os direitos dos servidores. Anualmente, nós aprovamos uma pauta de reivindicação e buscamos a negociação. Nem sempre conseguimos, mas a cada ano nós estamos ali novamente para fazer a defesa dos direitos dos servidores. Claro que muitos direitos não são conseguidos na base da negociação. A gente precisa judicializar ações via justiça para poder conquistar esses direitos. Mas os sindicatos dos servidores são ferramentas importantes na defesa desses direitos desses trabalhadores, principalmente nesse momento de pandemia, São os servidores, juntamente com a federação a qual nós estamos ligados, que fazem a defesa dos direitos desses servidores. Muito bom, companheira. Lembrando que essa live está sendo transmitida pelo Facebook pela página no Facebook da FETANSE, da CUT Brasil, da CUT Ceará, da Confetan, do Sindproc, do Sindiscar, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caririaçu, do Sindiúba, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guaiúba, do Sindicato dos Servidores de Tamboril, do Sindicep de Pacujá e Graça, do Sindicep de Calcaia, o Sindicep de Itapipoca, Tururu e Uruburetama, o Sindicep de Umirim, o Sindicepança, o Suprema Maracanaú. São os sindicatos que estão transmitindo também através das suas páginas no Facebook. Eu vou fazer uma apresentação agora dos nossos palestrantes. Nós temos o prazer de estar conosco o advogado Antônio José, pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho e Processo do Trabalho, pela Faculdade Estácio, em Gestão Pública Municipal, pela Unilab e em Direitos Humanos pela UFC. Ele é mestrando em Estado, Governo e Políticas pela FAC-SUBR e integra a banca Uchoas Advogados, com a prestação de assessoria para entidades representativas de trabalhadores, dentre elas a nossa federação, a FETANSE. E também o nosso grande companheiro e amigo Pedro Diógenes Lima Cavalcante, 38 anos, OAB 16.973, pós-graduado em Direito Municipal e em Direito e Processo do Trabalho, advogado com atuação especializada em advocacia,
para sindicatos de trabalhadores, direito administrativo, direito do trabalho, e ele atualmente é assessor de vários sindicatos dos servidores do Estado do Ceará, atuando também como advogado pontual pela Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Ceará, né, a nossa FETANSE, e ele foi assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores, a CUT Ceará, além de vice-presidente da Comissão de Combate à Discriminação e de Defesa das Minorias da OAB na seção do Ceará. E aí eu vou passar para a interação agora, nossa amiga Iracema, para nós começarmos os blocos. E ela vai passar o esclarecimento. Ok, Franciedson. Nós vamos estar aqui interagindo com o público, pedindo aí que quem está nos acompanhando aí pelo Facebook, que possa deixar seus comentários, fazer suas perguntas, interagir, e a gente vai, à medida do possível, vai passar essas perguntas aqui para os nossos palestrantes. Dizer que a nossa live vai ser dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos tratar dos direitos da saúde, diretamente dos servidores da saúde. O segundo bloco, nós vamos tratar sobre os direitos dos servidores da educação. E o terceiro bloco é um bloco geral, onde vai estar também as perguntas aí dos internautas, né, das pessoas que estão acompanhando aí pelo Facebook. Mas antes da gente passar para o primeiro bloco, nós vamos passar a palavra aí para os nossos palestrantes, para que eles possam fazer uma saudação inicial, né? A gente pode começar pelo doutor Pedro. Boa tarde a todos e a todas os ouvintes e a todos que estão participando aí da nossa live, certo? Agradecer inicialmente a FETANSE pelo convite, a participação da live. É sempre um prazer a gente estar aqui contribuindo com os direitos dos servidores públicos municipais. E a gente espera aí, ao final da live, ter contribuído e agregado conhecimento, empoderado o pessoal que vai interagir com a gente aí ao longo da live. Ok? Muito obrigado. Doutor Antônio José. Boa tarde. Da mesma forma, é um prazer estar participando dessa live. Algo inédito também para mim. Agradeço à federação pelo convite, né? E saúdo aqui o colega Pedro e a companheira Iracema e o nosso companheiro Franciedson, além de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada, doutor Pedro, doutor Antônio José. Dizer que desde o início dessa pandemia, a presidenta dessa federação, Enedina Soares, teve uma preocupação muito grande com a atenção, em especial, dos servidores da saúde, né, que estão, de toda forma, na frente dessa pandemia, né, do Covid-19. E aí a gente vai começar exatamente tratando dos direitos desses servidores, né? Nós vamos, inicialmente, já passar algumas perguntas que chegaram nesses dias, né, tanto na federação, quanto também nos sindicatos. São demandas atuais, são demandas presentes em cada sindicato que faz a defesa desses trabalhadores. E aí, inicialmente, eu vou fazer a pergunta para o doutor Pedro, né, que está numa das grandes questões, doutor Pedro, é a questão desses servidores da saúde ou dos serviços essenciais que são do grupo de risco. Nós temos enfrentado uma situação diversa nesse momento com esses servidores, quando eles pedem um afastamento. Diante de um problema, que ele seja considerado do grupo de risco, ele tem direito ao afastamento ou a uma readaptação? Como é que funciona essa questão? Uma vez ele afastado, ele vai para o INSS? Ele tem redução salarial? Ele perde, por exemplo, gratificação? Então, vou passar para o doutor Pedro para que ele possa responder uma das questões que chega diariamente nos sindicatos dos servidores. Sim, Iracema, é verdade. Essa é uma demanda que tem chegado muito nos sindicatos que a gente assessora, certo? Primeiramente, vocês podem buscar o pessoal que compõe o grupo de risco, né? Aquele pessoal que está acima dos 60 anos, que possui doenças crônicas. Um bom rol exemplificativo desse pessoal
está contido nos decretos do governador do estado a esse respeito, certo? E ele lá diz mais ou menos quem são esse pessoal do grupo de risco, certo? O nosso entendimento é de que o pessoal do grupo de risco ele tem direito ao afastamento total, ou seja, ao isolamento social, exatamente para que ele não venha a contrair o Covid-19. E a gente sabe que exatamente por serem do grupo de risco, a contração do Covid por parte deste grupo, ela é muito mais perigosa do que para os demais integrantes da população que não estão sujeitos a esse já não são participantes já de um grupo de risco, entendeu? Então, por força disso, é prudente e eficaz que eles, de fato, se afastem. Não é o caso de se readaptar, não é o caso de ser colocado em um expediente administrativo, em nada disso. Ele realmente tem que ser afastado, no máximo para um trabalho domiciliar, certo? Por quê? Porque se assim não for, nós vamos estar expondo aquele servidor do grupo de risco dolosamente a pegar e a contrair essa doença. O pessoal que é do grupo, os trabalhadores aí do grupo de atividades essenciais, eles sabem claramente os riscos que estão passando. Inclusive, muitos deles estão vendo os colegas adoecerem, e a gente sabe que o isolamento nessa doença ele é muito complicado. É um vírus que tem uma transmissibilidade muito grande, entendeu? Então, isso acaba afetando demais, inclusive, o psicológico dos servidores, e o fato é que eles devem, de fato, ser afastados. E aí a pergunta vem, uma vez afastados, eles têm que ir para o INSS, como funciona esse afastamento? Na verdade, não. O afastamento ele não é um afastamento por doença, certo? Se fosse um afastamento por doença, tudo bem. Ele gozaria do auxílio-doença a partir dos 15 dias, certo? Sem nenhum problema. Não é o caso concreto aqui. Aqui ele está sendo afastado por integrar um grupo de risco, certo? E, portanto, não é salutar, não é razoável expor esses servidores ao Covid-19 e, portanto, ele está sendo afastado. A manutenção de todo o seu salário, de toda a sua remuneração, ela deve permanecer. Ele deve receber a sua remuneração de forma integral, certo? Por quê? Porque não é culpa dele o afastamento. É uma questão de saúde, é uma questão de realmente resguardar esses servidores do grupo de risco para que eles não se exponham, não contraiam a doença e eventualmente venham a falecer ou a ter complicações maiores exatamente por compor o grupo de risco. Ok, Iracema? Obrigada, doutor Pedro. E agora eu vou passar para o Franciete. A minha pergunta será para o doutor Antônio José, né? Se todos os servidores, os que estão trabalhando no enfrentamento, eles têm direito a EPIs, que tipo de EPIs, se esses EPIs são obrigatórios. Eu queria que o doutor Antônio José falasse um pouco sobre isso, e lembrando que nós já temos os servidores municipais acompanhando de Madalena, Jaguaribe, Crato, Calcaia, Tarrafas, Caririaçu, Fortaleza e Tamboril. Doutor Antônio José, por gentileza. Todos os servidores têm direito a EPIs? Que tipo de EPIs? Eles são obrigatórios? Pois não, Franciedson. Eu gostaria, inclusive, de ressaltar que, desde o início, de fato, aí, inclusive, retomando o que a Iracema tocou, essa questão da preocupação da federação com relação aos trabalhadores da saúde, logo no início, ainda na primeira semana, a gente elaborou um parecer, inclusive, tratando dessa questão, que é a questão do fornecimento dos EPIs, né? Inclusive, no início, houve uma forte demanda e várias denúncias, inclusive relatos de que prefeituras noticiavam que não havia equipamentos de proteção individual para todos os servidores, né? E aí essa preocupação ela chegou até a federação e foi na oportunidade a gente formulou esse parecer, que inclusive está na página da federação, e é importante que seja disponibilizado novamente. Essa questão do fornecimento dos EPIs, ela é uma preocupação para a redução dos riscos inerentes ao trabalho, certo? E a gente sabe que quem está no trabalho da saúde, tratando-se de uma pandemia, né, por vírus, que vem fulminando, né, diversos países e que, infelizmente, a gente já conta aqui no Brasil com um primeiro lugar de mortes, né, no
triste registro, na verdade. E aqui no Brasil, a gente tem algumas normas regulamentadoras, certo? Com relação a isso. Tá? É importante salientar que o Brasil é signatário de convenções internacionais que tratam de resguardar a saúde dos trabalhadores, né? Diminuir os riscos dos trabalhadores, e temos também esse direito assegurado na Constituição, no artigo 196, e especificamente aqui na nossa Constituição do Estado, ela traz de forma mais contundente, inclusive dando ao trabalhador da área da saúde, qualquer trabalhador que trabalhe com riscos, né, que sob a ausência desse fornecimento, ele pode, inclusive, se recusar a trabalhar, certo? E riscos esses que devem ser extremamente esclarecidos, deve ser passado para os trabalhadores de forma extremamente clara, certo? Isso também a gente traz, inclusive, no parecer, que é um direito do servidor saber a que tipo de risco ele corre, né? Então, na tentativa de minimizar esses riscos, é que existem essas normas regulamentadoras de forma mais específica, né, que são as normas regulamentadoras número 32, né, que ela trata especificamente da questão dos procedimentos, tá? E a número 6, a norma regulamentadora número 6, que ela elenca, inclusive, qual tipo de EPI se aplica para qual tipo de trabalho, qual tipo e a natureza do trabalho que aquele trabalhador desempenha, certo? Inclusive, a gente pode deixar essa questão, essa norma regulamentadora também, para que haja aí a consulta para ver se os equipamentos de proteção individual estão sendo repassados de forma correta, né? Certo? E é importante também salientar que, para além do fornecimento, é necessário que a administração promova a educação quanto ao uso, certo? Ela é obrigada a fornecer e também ensinar como se utiliza, certo? Tudo isso para que haja a maior redução de riscos à saúde do trabalhador. Muito bom esclarecimento, Ok, obrigado. Vou passar para... Iracema, pode fazer a próxima pergunta. Ok. E aí essa pergunta vai para o doutor Pedro, né? Os servidores da linha de frente do Covid-19, eles colocam sua vida em risco e a vida de suas famílias, né? Então, nesse sentido, eles têm direito a uma gratificação? Em caso positivo, doutor Pedro, os recursos que estão chegando aos municípios com a rubrica para Covid-19, quando eles não são suficientes para atender essa gratificação, e aí chegam outros recursos, como, por exemplo, emendas parlamentares. Essas emendas, elas podem, parte desse recurso dessas emendas, pode garantir essa gratificação para os servidores da saúde? Bem, Iracema, de fato, os servidores da linha de frente do tratamento do Covid estão num nível de exposição muito grande em relação a essa doença. Muitos deles têm adoecido não só do Covid, mas, inclusive, o seu psicológico tem sido afetado com isso. Nós temos vários casos já de afastamento, não só pelo próprio Covid em si, mas exatamente por síndrome do pânico, por exemplo. Entendeu? Então, é visível que esse pessoal está fazendo um trabalho que ninguém quer fazer. Isso é um fato. Ninguém quer estar na sua rotina diária de trabalho, né? Todo mundo sabe dos riscos que essa doença traz. Como o doutor Antônio José vinha dizendo antes, o problema dos EPIs é algo que está instalado nas redes hospitalares do interior e até da capital. A qualidade desses EPIs é um problema, e isso tudo causa uma preocupação ainda maior para os servidores da linha de frente do Covid. Face a esse fato, muitos estados, muitos municípios têm, inclusive, já implementado, de alguma forma, uma gratificação especial para esse período de Covid, de modo a dar um atendimento a esse pessoal e um reconhecimento. A gente vê aí várias correntes no Facebook, no Instagram, de abraços virtuais, de felicitações a esses profissionais, de que eles são heróis, né? Os comparando com heróis da Marvel, por exemplo. Mas eu penso que o melhor reconhecimento que se pode fazer a esses profissionais nesse momento
é exatamente lhes garantir uma gratificação, lhes garantir um algo a mais, um reconhecimento realmente verdadeiro em relação àquele trabalho que ele está fazendo e que ninguém quer fazer. Isso é um fato. Se é impositivo, se é uma obrigação do município, do Estado fazê-lo, na verdade não há essa obrigação cogente de fazer. Mas, eventualmente, a gente verifica que há uma obrigação moral. Eu acho que o município que se preza, que valoriza o profissional da saúde, naquela linha do que nós temos na Constituição Federal, a valorização dos profissionais da saúde, eu acho que é fundamental que se estabeleça, nesse momento, algum tipo de gratificação que contemple esse pessoal que está na linha de frente do Covid. Lembrando que esse pessoal que está na linha de frente do Covid não é só o pessoal que está lá instalado dentro do hospital, dentro da unidade básica de saúde. Nós temos aí garis, nós temos aí os guardas municipais, tem um bocado de gente que está trabalhando e que está exposto a esse vírus de uma forma que ninguém quer estar exposto. Todos nós queríamos estar em isolamento e quiséramos nós todos, a sociedade, poder realmente isolar todos, mas, infelizmente, há serviços que têm que permanecer trabalhando, tem que permanecer em atividade. E eu entendo, por conta disso, que é necessário a gente estabelecer, ou criar, ou fomentar essa ideia de estabelecer uma gratificação para esse momento de Covid. Inclusive, a gente pode depois compartilhar aí nos comentários do Facebook um link de alguns exemplos de modelos dessas gratificações que têm sido aprovadas, inclusive ali no estado de Minas Gerais e também aqui em outros municípios do estado do Ceará, certo? E sim, com relação aos recursos, nós temos aí algumas flexibilizações que foram feitas à Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Nós temos, inclusive, uma nota técnica da Fazenda Nacional exatamente sobre isso, tratando dessa temática, certo? Falando desta questão dos recursos. Nós temos aí o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exatamente verifica que, nesses momentos atípicos de pandemia, são suspensas algumas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive do artigo 23, que trata da limitação de gasto com pessoal e do reenquadramento de gasto pessoal, que a gente sabe que são 2 quadrimestres, há uma flexibilização nisso tudo, certo? E aí nós temos ainda, nessa linha de tratamento, a medida provisória 938, que fala do orçamento de guerra. Né? Nós temos a emenda constitucional número 103, que foi feita. Nós temos uma decisão do STF em um ADI exatamente sobre isso, pedindo a flexibilidade, ou seja, pedindo que fosse flexibilizada a questão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da Lei Orçamentária Anual, exatamente para que se possa criar um caixa extraordinário para esse momento do Covid. E isso tem, inclusive, propiciado que se chegasse bastante recursos. Todos os recursos que chegarem dessa rubrica Covid, eu creio que a gente pode estar implementando no pagamento dessa gratificação sem maiores problemas. Isso vai ser uma justificativa bastante plausível e creio que ninguém vai se opor a uma situação dessa. Nenhum Tribunal de Contas sinaliza nesse sentido. Inclusive, a gente também pode estar passando para vocês o link dessa nota técnica da Fazenda Nacional sobre isso, para que vocês possam compartilhar. E quem tiver curiosidade, dá uma lida, ela é muito instrutiva nessa área de fiscalização dos recursos, é importante que vocês possam estar passando isso aí para o pessoal, certo? E quanto às emendas parlamentares, elas têm uma destinação própria. E nada obsta que essas destinações sejam modificadas também por conta da pandemia. Toda essa flexibilização que eu retratei agora há pouco, elas também afetam as emendas parlamentares, certo? Inclusive, tem vários municípios, eu posso citar como exemplo o município de Aratuba, que chegou recentemente uma emenda parlamentar de R$300 mil, e que parte dela vai ser destinada, de fato, a uma gratificação aos servidores que estão aí na linha de frente do Covid, certo? Então, e lembrando que metade dos recursos provenientes de todas as emendas parlamentares, elas têm que se destinar, de fato, à saúde, já por natureza, por destinação constitucional. Então, com base nisso, se torna ainda mais plausível a instituição dessa gratificação. E aí, até adiantando um pouco essa pergunta, a gente acredita que essa gratificação ela deve ser feita uma legislação típica, específica para esse momento, que atenda especificamente o momento da pandemia, inclusive pode ter efeitos retroativos ao início do isolamento social, ou seja, ao dia 17 de março, certo? Efeitos financeiros retroativos. A gente recomenda que seja feita uma legislação específica sobre isso, porque eu acredito que nenhum município, em seu regime jurídico único, no seu Estatuto dos Servidores, vai ter algo tão específico nesse momento.
entendeu? Então, a nossa recomendação é que busquem construir uma legislação local regulamentando essa gratificação e que, a partir daí, se inicie o pagamento dela, que pode, inclusive, ter efeitos retroativos, como eu disse, e pode durar até o final da pandemia sem maiores problemas. Obrigado, Pedro, obrigado. Antes de fazer a pergunta para o doutor Antônio José, deixa eu fazer o registro dos servidores públicos que estão nos acompanhando em Potirama, Madalena, Jaguaribe, Crato, Caucaia, Tarrafas, Caririaçu, Fortaleza, Tamboril, Senador Pompeu, Canindé, General Sampaio, Guaiúba, Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte, Jaguaribara, Ubajara, Beberibe. Muito bom. Doutor Antônio José, eu queria saber a orientação para os agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias. Eu queria que você falasse sobre isso. Quais são as orientações para se passarem para essas duas categorias que são tão importantes para a nossa saúde, ao combate à pandemia, né, para a saúde pública? Pronto, Franci Edson. A gente sabe que tanto os agentes comunitários de saúde como de combate a endemias, eles têm um serviço, né, desempenham uma atividade em loco, né, eles fazem visitação. E o próprio Ministério da Saúde, pela Secretaria de Vigilância em Saúde, ele emitiu uma nota informativa, também importante que a gente possa deixar, disponibilizar aqui nas redes da FETANS, para que todos tenham acesso. E, inclusive, já foi demandado também em alguns municípios, né, segundo relatos e própria consulta à assessoria. Tá? As orientações, elas são especificamente para os agentes comunitários, agentes de combate a endemias, mas elas se aplicam também aos agentes comunitários de saúde, certo? E essa recomendação, na verdade, são recomendações dentro dessa nota que a gente pode observar que há também essa preocupação com o próprio servidor, né? E também com o público o qual eles atendem, certo? E aí eu até elenquei algumas aqui, que é a questão, primeiramente, a questão do isolamento do trabalhador, tanto do agente comunitário de saúde quanto o de combate a endemias, que em caso de suspeita a apresentação de alguns sintomas da COVID, ele deve proceder ao isolamento dentro do que regram aí os decretos, né, e as próprias recomendações da Organização Mundial de Saúde, certo? Também quando das visitas, né, de ambos, se constatarem dentre os domicílios que forem visitados, se há alguém com a apresentação desses sintomas, né, que seja comunicado imediatamente ao órgão que está responsável pelo coronavírus no município, né? A questão da realização da visita, como é que deve se proceder, né? Recomenda-se que não faça a visita domiciliar em domicílios que hajam pessoas com mais de 60 anos de idade, certo? Pela possibilidade de infectar, na verdade, né? Não realizar atividades no intradomicílio, ou seja, dentro do domicílio, certo? Essa visita ela tem que ser estabelecida fora, né, da residência, né? E é esse ponto aqui que está sendo questionado em alguns municípios, por exemplo, aqui no Ceará, no qual a Secretaria de Saúde local está impondo que haja essa visita em loco, dentro do domicílio, né? Alegando aí a questão do controle de outros vírus, né? No caso, né? A questão de outros vetores, como o mosquito da dengue, chikungunya e tal. Então, contudo, né, a nossa orientação segue a orientação do próprio Ministério da Saúde, de que não haja essa visitação dentro, intradomiciliar, justamente para que o agente não seja exposto a esse risco, certo? E
É necessário a utilização dos equipamentos de proteção individual fornecidos também pela administração, né, com as mesmas informações relativas ao uso, manuseio, certo? E essa própria recomendação, ela traz também, Franci Edson, algumas questões mais específicas com relação a campanhas de vacinação, certo? Também aí que tem que levar em consideração esses aspectos colocados aí, né? Todos esses aspectos, para que não haja contágio, certo? E na necessidade de fazer essas... Primeiro, a orientação é que campanha de vacinação, por exemplo, a vacinação, aí específica é essa, certo? A vacinação contra a raiva, né? A orientação é de que essa vacinação ocorra somente após esse quadro, certo? E aí, havendo a extrema necessidade, aí é óbvio que a própria secretaria vai ter dados que vai comprovar, não é? Comprovar que há a necessidade do desempenho desse trabalho, aí haverá a necessidade de se fazer um trabalho onde haja um mínimo de exposição de risco, certo? E também, nessa própria nota que a gente pode disponibilizar, existe inclusive a recomendação de como deve ser feito, inclusive o descarte dos equipamentos de proteção individual, certo? Ok, doutor Antônio. Mas dizer que a próxima pergunta também será para você, não é? A gente agradece aí as pessoas, aí aos ouvintes, né, os espectadores que estão nos acompanhando e que, inclusive, já estão deixando algumas perguntas. Tem uma que é exclusivamente sobre saúde, eu acho que a gente pode até fazer ela aqui no final desse bloco, e a outra pergunta a gente já vai deixar para o terceiro bloco. Mas a gente gostaria de perguntar agora com relação à obrigação que os servidores hoje têm em exercer os seus serviços, né, durante essa pandemia, tanto os servidores, né, ligados aos serviços essenciais, como também os educadores que estão em casa, não é? E eles estão reclamando do assédio moral, né? Está chegando nos sindicatos algumas demandas sobre essa questão. Então, como é que a gente pode identificar o assédio moral, né, ligado a esses trabalhadores que estão hoje nos serviços, né, ou na frente do Covid, ou em casa, com atividades domiciliares, e o que fazer, uma vez que é identificado o assédio moral? Perfeito, Iracema. Primeiramente, o assédio moral ele é a prática reiterada, né, em algumas determinadas situações, a prática de ataques contra colegas de trabalho, né, tanto em relação horizontal, que seria colega de trabalho versus colega de trabalho, e principalmente, que aí é de onde vem a maioria dos casos e os relatos que a gente recebe, de superior hierárquico, certo? E essas ações, elas se caracterizam como constrangimento, pode ser caracterizada como tentativa de ridicularização, estereotipação, humilhação, guerra psicológica, e dentre tantas outras situações desconfortáveis, certo? Que possa abalar o psicológico de quem está sofrendo essa conduta, certo? O assédio moral, na verdade, ele foi trabalhado, né, dentro da conceituação e estudos, mas para a questão das relações privadas, né? Primeiro, o estudo do assédio moral ele se deu mais nesse campo, né? Posteriormente, com o avanço dos casos, né, que foram chegando à justiça, na verdade, que foi sendo tratado também o serviço público, né? A questão do assédio moral no serviço público é extremamente comum, na verdade, né? Tão comum quanto na iniciativa privada, e por diversas vezes, né, eu tenho participado inclusive de campanhas de outras entidades sindicais de combate ao assédio moral, por vezes o servidor sequer sabe que está sendo assediado, né? E agora, nessa situação mais específica com relação à pandemia, o que nos tem sido relatado e que tem chegado são as pressões psicológicas relacionadas, digamos, para servidores da área da educação, a utilização de plataformas que até então, né, não
não eram utilizadas, né, não era acessada pelos trabalhadores e que de uma hora para outra se viram na necessidade de manusear, né? E aí a partir desse manuseio dessas plataformas para se tornar um hábito essa questão, esse novo formato, né, de prestação da educação, por exemplo, que há uma grande demanda, né, que tem avançado a questão do assédio moral, certo? De superiores hierárquicos com os trabalhadores, né? E principalmente na questão de forçar forçar a se ambientar, né, com essas novas medidas, né? Então é muito comum dentro da educação nesses aspectos, né? São os relatos que chegam mais. E com relação também à demanda de trabalhadores, por exemplo, que nos serviços onde está sendo cumprido por medida de isolamento o fechamento total das escolas ou, enfim, de outros serviços que não sejam de caráter essencial para ter um atendimento ao público, a chamada para que trabalhadores venham a cumprir com o expediente local, não é? na exposição, promovendo a exposição dos trabalhadores. E especificamente, e mais preocupante, com relação à questão dos trabalhadores da saúde, né? Como colocou aí o doutor Pedro já anteriormente, já antecipou, há um avanço com relação a essa questão do adoecimento dos trabalhadores por conta disso, né? A pressão psicológica vindo tanto dos superiores hierárquicos, né? E aí na questão do próprio medo com relação ao uso dos EPIs, o mau uso dos EPIs, né? A gente também tem um relato de muitas pessoas que adoeceram. Então, esse medo, né, já também é utilizado pelos superiores hierárquicos para humilhar ainda mais ou para promover uma perseguição, né? A perseguição também é uma forma de assédio moral. E ainda tem, especificamente para os servidores da saúde, a questão do contato com esse público, né? Por exemplo, no início da pandemia, havia uma resistência muito grande das pessoas que utilizavam do serviço de saúde com relação ao diagnóstico da Covid, né? Por exemplo, lá em Belém, no Pará, né? Só a título de exemplo, houve um médico que diagnosticou e que a família arrancou o EPI do rosto dele, bateu nele lá, né? Teve uma exposição com relação a isso, né? O hospital não se pronunciou com relação ao fato, né? Certamente isso, né? E o fato ainda foi parar nas redes sociais do filho do presidente da República, né? Então, a ausência essa sequência de elementos, né, são utilizados ainda por alguns gestores, né, do serviço público para promover essa questão do assédio moral. E assim, só para não se estender muito, o que é importante? Quando há indícios de que você está sofrendo uma perseguição, que você está sofrendo condutas, você consegue perceber que há condutas que podem caracterizar um assédio moral, você precisa procurar ajuda, certo? E aí a recomendação inicialmente, não fazer nenhuma reunião com o suposto assediador sozinho, certo? Sempre que é bom que se faça, né? É recomendável que se faça sempre acompanhado, tá? É importante que se anote os relatos, né? Data, hora, o que aconteceu, porque a situação vai se tornando tão complicada que a pessoa vai, inclusive, se perdendo elementos, né? E a procura pelo sindicato, sabe? Eu acho que esse é um dos primeiros pontos. Se você percebeu que está sofrendo um assédio moral, é interessante que você procure o sindicato, porque o sindicato vai saber como agir, seja de forma administrativa, seja de forma judicial, tá certo? Bom, eu tenho uma pergunta, né, das pessoas que estão nos acompanhando, internautas,
O nome da mulher é Cândida Valéria, eu acredito que seja servidora. E a pergunta que ela faz, o Antônio José e eu, Pedro, fica à vontade para responder. O que fazer quando o médico dá um atestado à doença que o servidor não tem, mas não pede o afastamento? O médico dá o atestado, né, com relação à doença, mas aí não pede o afastamento da servidora. E aí como é que ela se propõe acerca disso? Bem, é o seguinte, se eu bem entendi a pergunta, ela quer saber o seguinte: o médico dá um determinado atestado, porém não recomenda o afastamento, ou seja, não dá um lapso temporal de afastamento, certo? Bem, se a doença se enquadra naquelas doenças que atendem ao grupo de risco, obviamente, ainda assim, o servidor terá que ser afastado, certo? Por quê? Porque a doença é aquela que está elencada no rol das doenças que trazem um servidor para dentro do grupo de risco, certo? Inclusive, é bom destacar que quem precisar se socorrer desse afastamento por integrar o grupo de risco pode fazer o requerimento administrativo de forma bem simples, simplesmente requerendo o afastamento tendo em vista integrar o grupo de risco, e aí pode apresentar um laudo médico, um atestado, que não precisa ser de agora, recente. Ele pode ser um atestado médico, um laudo que já constatou a doença anteriormente. Vamos dizer que seja uma hipertensão arterial. Então, ele já tem um laudo em casa a respeito dessa hipertensão arterial, então ele pega aquele atestado antigo, aquele laudo antigo sobre isso, grampeia junto ao requerimento e pede seu afastamento e já cobra do gestor que dê a resposta por escrito formal, o afastando, ou seja, garantindo o seu isolamento para que ele não se exponha ao grupo de risco. Isso vai acontecer também no caso do atestado médico, que vai ser, na verdade, um atestado médico declaratório. Ele apenas vai declarar a existência da doença. Se a doença se enquadra naquelas do grupo de risco, então ele teria direito ao afastamento. Se não se enquadra, então, de fato, não é o caso de afastamento, certo? Eu espero ter respondido aí a Cândida. Obrigado. Eu vou só, mais uma vez, relembrar os servidores públicos, né, as pessoas que estão nos assistindo pela página da FETANSE e CUT, Confetan e os sindicatos que estão nos acompanhando e transmitindo. Os servidores de Madalena, Jaguaribe, Crato, Caucaia, Tarrafas, Caririaçu, Fortaleza, Tamboril, Senador Pompeu, Canindé, General Sampaio, Guaiúba, Itapipoca, Potirama, Jaguaribara, Ubajara, Beberibe, Itapiúna, Crateús, Cruz, Baturité, Natal, no Rio Grande do Norte, Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, São Paulo e algumas pessoas em Minas Gerais. Certo? Agora nós vamos para o bloco da educação. Vou fazer uma pergunta para o doutor Pedro com relação à antecipação das férias. Né? Nós sabemos que alguns prefeitos fizeram, outros ainda não, a prece recomendou, e aí nós queríamos saber se isso é legal, se pode ser antecipado essas férias. Alguns professores, na maioria deles, têm reclamado. Poderia nos responder, doutor Pedro? Obrigado. Sim, de fato, essa é uma demanda que tem chegado por parte de vários sindicatos de servidores, inclusive já com casos reais de antecipação de férias, certo? Sobre esse contexto, pessoal, é preciso a gente lembrar algumas coisas. O primeiro deles, e bastante importante, é a medida provisória 934. Essa medida provisória, ela flexibiliza os 200 dias letivos do calendário escolar, certo? Ela não flexibiliza a carga horária de 800 horas, mas flexibiliza os 200 dias letivos. Associado a isso, nós temos o quê? Vários estatutos de servidores já mencionam o estado de calamidade e a questão do afastamento dos servidores, certo? No estado de calamidade. É preciso lembrar que esse estado, que foi decretado por conta do Covid, ele é uma coisa alheia às vontades dos servidores. Tudo bem, nós também entendemos ser alheia às vontades do município, assim como às vontades do Estado. Nenhum município queria ter Covid nos seus quitais. Seria o cenário ideal que não houvesse a contaminação de Covid. Mas é uma realidade, certo? Então, fruto disto, a gente compreende perfeitamente a necessidade de reposição dessa carga horária escolar, certo? Não há nenhuma oposição de nenhum servidor, de qualquer sindicato, em relação a essa reposição, que vai ser feita das mais variadas formas, certo?
Logo mais, eu acho que a gente vai ter alguma coisa aqui no bloco sobre isso, entendeu? E uma vez que a gente reconhece a necessidade de repor essas aulas e que a gente percebe claramente que a suspensão das aulas se deu por conta do Covid, eu não posso impor ao servidor público que ele seja tolhido o direito a férias para utilização para o período de suspensão da pandemia. Quem tiver curiosidade de consultar aí, basta olhar até em qualquer dicionário Aurélio e vai ver o conceito de férias. E o conceito de férias em nenhum momento coincide com o atual isolamento que nós precisamos ter, certo? As férias ela tem o dever de atender aos deveres de restauração orgânica do servidor, de restauração da sua vida social, de convívio social com a família, de se descarregar e desligar um pouco do trabalho, nem que seja por um breve período de 30 dias. Me parece óbvio para qualquer pessoa que tem o mínimo de razoabilidade que o afastamento para cumprir uma quarentena, um isolamento domiciliar, não coincide com o conceito de férias, com o conceito constitucional de férias. Então, não é razoável se utilizar disso. Inclusive, acaso os servidores vivam essa realidade, eles podem ajuizar os competentes mandados de segurança e buscar decisões suspendendo a antecipação das férias para uso do período de suspensão, certo? Então, basicamente, caminha nesse sentido. No nosso entender, fica óbvio que não há como suprir as férias com o período de isolamento da pandemia, certo? Ok, doutor Pedro, muito obrigada. E também colocando aqui que nós estamos com a live Os Direitos dos Servidores Públicos, né? Onde nós já tratamos no primeiro bloco sobre os direitos ligados aos servidores da saúde, e agora nós já estamos tratando dos direitos dos trabalhadores da educação. Lembrando também que nós estamos aqui, né, com uma boa audiência, onde o companheiro Michel Modesto, de Pernambuco, está nos acompanhando, a vereadora Robenita de Ubajara, a vereadora Monara Leila de Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte, também nos assistindo, os companheiros de Poranga, de Potiretama, de Independência, também estão nos acompanhando. E aí agora eu vou perguntar para o doutor Antônio José, né, porque além da antecipação das férias nos municípios, a gente está vendo também acontecer e chegando nos sindicatos a reclamação de que os prefeitos estão reduzindo o salário dos professores efetivos, tirando, por exemplo, gratificações, ampliações, e estão rescindindo os contratos temporários. E aí, doutor Antônio José, isso pode acontecer nos municípios? Pois bem, Iracema, essa questão dos contratados, né, é extremamente delicada, né? Mas assim, a gente, infelizmente, há a possibilidade, né? Porque o que acontece? Os contratos temporários, eles não são estáveis, né? Eles são regidos por um contrato, né, que é previsto na Constituição, a possibilidade de contratação para que haja dentro do interesse público, para que suprir uma necessidade temporal, certo? E especificamente com relação a isso, tá? Com relação à questão da contratação temporária, eu, inclusive, estive lendo um parecer do Tribunal de Contas do Estado, do Espírito Santo, que ele trata especificamente, dizendo da possibilidade, né? Infelizmente não há um permissivo legal, aliás, um impeditivo legal, né? Para que haja a impossibilidade do fim das contratações, mas que dentro da situação atual, na verdade, ele tem outros impactos, né? Então, o gestor municipal ele vai ter que fazer uma avaliação com relação a isso, dentro do caráter não só humano, mas o caráter cidadão e também dentro do caráter econômico, porque não é interessante que no momento em que nos encontramos haja aí o aumento de desemprego, né? Então, e também tem a questão da observância da necessidade, certo?
ele não pode simplesmente, dentro desse permissivo de encerrar contratos, se utilizar desse permissivo sem que haja a necessidade de observância, né, nessa tomada de decisão, de motivação, certo? Não pode ser simplesmente uma situação genérica, optou por findar os contratos. Pelo contrário, ele vai ter que ter uma justificativa para isso, certo? E aí vai ser o que? A justificativa não está tendo a prestação das aulas, né? O que a gente sabe que não é verdadeiro, porque os professores, os trabalhadores da educação estão continuamente trabalhando, né? Então, esse caráter ele tem que ser suprido. Existem critérios, tá, ao permissivo para o término da contratação, mas também há que ser atendido requisitos, né? Esses requisitos eles devem ser observados tanto observa-se a questão constitucional, a Lei Federal 8666, e também geralmente existem leis municipais que tratam do assunto, né? Então, nesse caso, seria observado a questão da lei municipal. Com relação à questão da redução de salários, né, para não se estender muito, isso é uma regra constitucional, não há a possibilidade de redução de salários. A redutibilidade salarial ela é prevista no artigo 37 da Constituição, e há muito tempo, não é, o STF já analisou essa questão, inclusive tem acho que uma ADIM relacionada à lei de responsabilidade fiscal, que tentava prever aí a questão da redução dos salários e que foi julgado improcedente, né? Então, há esse impeditivo também de ordem jurisprudencial, certo? Então, não há possibilidade de redução de salários. Inclusive, houve aí também uma tentativa de PEC com relação a isso, que também foi rejeitado, porque, né, há essa questão só seria possível através de PEC, mas felizmente foi rejeitada, na verdade. Eu vou fazer a pergunta agora para o doutor Pedro, né? Mas antes, lembrando que nós estamos assistindo a live sobre os direitos dos servidores públicos municipais, né? Promovida pela FETANCE. Né? O pessoal de Monsenhor Tabosa, na pessoa de sua presidente vereadora da ideia do sindicato, também tem nos acompanhado. E o Abel Teixeira manda um abraço aí para o doutor Antônio José. Doutor Pedro, eu queria perguntar sobre como funcionam as atividades remotas planejadas pelo MEC e por alguns municípios, mesmo com essas atividades domiciliares. Os professores ainda vão recuperar essas aulas? O que é que você me diz sobre isso? Bem, Franci Edson, é o seguinte, esse tema, inclusive, vai ao encontro do que a gente falava antes, sobre a suspensão, a utilização das férias como cumprimento do período de suspensão por conta da pandemia. O parecer hoje, nós estamos entrando numa zona nebulosa, através de um parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer é o número 5 de 2020, e ele vem criar a seguinte situação. A reposição das aulas elas podem ser feitas por atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais, certo? E, com isso, não seria nem uma EAD e nem uma aula presencial, certo? Então, nós estamos entrando numa zona nebulosa, por quê? Porque não há uma legislação que regule isso. E é claro que os municípios possuem os seus representantes do Ministério Público, né? Assim como o Estado possui a Procuradoria-Geral de Justiça, e todos vão estar muito atentos a isso, a essa fiscalização dessa situação, certo? O fato é que o Ministério da Educação, através desse parecer do Conselho Nacional da Educação, recomenda aos municípios, uma vez que não se sabe quando se poderá retornar ao normal as atividades presenciais, recomenda o início dessas atividades pedagógicas não presenciais, de modo a manter um vínculo dos alunos com a escola e de modo a não deixar tão atrasado o cumprimento da carga horária de 800 horas aula ano, certo? É claro que isso parece salutar num primeiro momento, parece razoável, porém a gente sabe que a realidade encontra grandes dificultadores, não é verdade? Nós temos um nível de acesso à internet, especialmente nos interiores, muito baixo, especialmente nas comunidades rurais, certo? Nós temos o acesso a um computador ou a um tablet, onde o aluno poderia ter uma maior
visibilidade das atividades também muito precário. Há dados nacionais que remontam a apenas 31% das casas que têm o computador e tablet e internet banda larga, isso inclui das capitais, então a gente pode deduzir que isso está bem concentrado nas capitais, certo? Então, me parece que é uma realidade complicada. O município, acaso queira adotar essas atividades não presenciais, ele tem que ser bem criterioso, ele tem que ser bem atencioso, ele tem que esclarecer e capacitar os pais para dar acompanhamento a essas atividades não presenciais, certo? Mas o fato é que, com esse parecer número 5 que a gente se referiu, estão criadas aí a reposição da carga horária dessas 800 horas aulas de forma regulamentar, ainda que precariamente, certo? Então, a gente indica que o município que pretenda adotar essas atividades pedagógicas não presenciais regulamentem isso por lei, que os sindicatos atuem fortemente perante os conselhos de educação, certo? E que tentem mediar uma situação que não prejudique os alunos, certo? Porque o principal interessado nesse momento vai ser o aluno. Nós não podemos, no afã de não paralisar a questão ou de cumprir as 800 horas aulas anuais, no afã de fazer isso ou de não prejudicar o calendário letivo do ano de 2021, a gente não pode, com esse afã, prejudicar os alunos. Termos um ano de 2020, um ano letivo de 2020, de baixa qualidade, né? Porque a gente sabe que as consequências disso, elas são muito graves. As consequências da falta de educação é algo muito grave. A gente vinha melhorando nossos índices com relação a isso, e se a gente não atentar para esse detalhe, a gente corre o risco de ter um baixo aproveitamento, certo? Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no parecer 05, ele é bem explicativo sobre isso, certo? E acaso o município adote e siga mais ou menos aquele script definido nesse parecer, não haverá necessidade de mais adiante fazer a reposição dessas aulas que estão sendo ministradas ou dessas atividades pedagógicas não presenciais. Elas vão ser contabilizadas dentro das 800 horas anuais, certo? Diminuindo, portanto, a necessidade dessa reposição quando tudo voltar à normalidade em termos de ano letivo de aula presencial, ok? Ok, doutor Pedro. Eu penso que essa é dos grandes dilemas hoje dos municípios do estado do Ceará, onde o Estado está com suas aulas, né, remotas, e aí isso vai ficar um pouco à carga de cada município, né? Então, se a gente tem dentro um secretário de educação que é mais sensível, que consegue dialogar com o sindicato, a gente pode entrar num consenso, né? Mas eu penso que esse é um dos grandes problemas, né, dos municípios com essa questão da reposição, né, ou da contagem dessas aulas remotas já dentro dessas 800 horas aulas, né? Então, é algo que precisa muito de compreensão, né? Isso precisa ser bem digerido entre a gestão, o sindicato, que é o representante dos docentes, e o próprio corpo discente, né? É preciso ser muito bem pensado isso, inclusive do ponto de vista de aspectos pessoais, né? Como o direito à imagem do professor, que queira ou não vai estar mandando um vídeo seu, e sabe Deus onde vai parar esse vídeo, tá aí o Antônio José que citou o exemplo do vídeo que foi parar lá nas mãos do presidente da República, entendeu? Você tem a questão do WhatsApp pelo corpo administrativo da escola para fins educacionais que não é indicado, o WhatsApp pessoal é da pessoa, não é para uso de trabalho, entendeu? Então, há uma série de questões que precisam ser pensadas a esse respeito, né? Ok. Já há muitos comentários sobre essa questão, mas nós gostaríamos de fechar esse bloco, e aí depois a gente volta, né, com esses comentários, com a seguinte pergunta, dessa vez para o doutor Antônio José. Neste momento, os prefeitos e os secretários de educação, eles justificam muitas vezes até as demissões e as reduções dessas gratificações com queda de recursos. Houve, de fato, a queda dos recursos do Fundeb, e nós corremos o risco de ter problemas aí com a regularidade do pagamento, né, desses professores. O que o senhor nos diz sobre isso, doutor Antônio José? Pronto.
Iracema, né? Isso é uma questão extremamente complicada, que a gente toca aí novamente nessa questão da redução salarial, né? Que há um impeditivo da Constituição. Mas, especificamente com relação a essa questão do Fundeb, né, o que temos notícias, né, de redução do repasse é pelas entidades, né, representativas aí dos municípios, né, e dos prefeitos, como a CNM e a APRES, por exemplo, que, pelo menos pelo que eu vi em algumas matérias jornalísticas, informam que estaria havendo essa diminuição dos recursos, né? Há um permissível que eu nem gostaria de talvez não seja, enfim, é importante tocar e ao mesmo tempo sim, que é a questão, né, caso haja realmente essa diminuição, há a possibilidade de empréstimo compulsório. A gente não vai querer que os municípios se endividem, mas também haverá outros meios de repasses, né, da União, para que não para que não haja essa redução de salários, reforçando novamente, porque não é possível, certo? A Constituição veda. E para a constatação desses repasses, né, se de fato há queda, eu gostaria, inclusive, de recomendar que cada sindicato procurasse ver no seu município o repasse atual e comparar com o exercício anterior, certo? Para uma questão de precaução e enfim, para que a gente possa se resguardar quanto a isso, certo? Mas aí é isso. Com relação a essa última pergunta, né, se há a possibilidade de haver a redução ou o não pagamento de salários, aí, principalmente em tempo de calamidade pública, né, caso é possível aí um permissivo pela própria Constituição que dá aí a possibilidade de haver empréstimos para isso, certo? Que não é o caso, eu acredito que não vá ser o caso, entendeu? Até porque estão se movimentando para que haja outro tipo de complementações com relação a isso. Ok? Muito bom, muito bom. Eu vou só agradecer, né, mais uma vez as pessoas que estão nos assistindo nessa live dos direitos dos servidores públicos municipais promovida pela FETANS, né, sendo transmitido também pela página da CUT, da CONFETAN e de vários sindicatos, né, pessoas de todo o Ceará, do Brasil, nos acompanhando. E eu queria só concluir esse bloco da educação, né, agradecendo a todos que estão nos assistindo, e vamos para um bloco geral. Nós vamos finalizar com algumas perguntas, vamos selecionar algumas perguntas. Eu já vou fazer a primeira, para ser mais sucinto, e é com relação à educação, mas abrange outros setores também. Muitos contratados, eles têm tido os contratos rescindidos, né? E aí, como fica a situação? A prefeitura pode fazer? Que direito os trabalhadores têm nessa condição? Se eles vão ter direito ao auxílio emergencial? Essa minha pergunta é para o doutor Pedro, por gentileza. Bem, pessoal, o seguinte, o Antônio José já entrou nessa linha, mostrando que, infelizmente, o contrato temporário é algo precário, certo? A ampliação de carga horária, muitas vezes, se dá através de um contrato temporário também, então, portanto, também goza de precariedade, certo? Então, a primeira dica que eu dou com relação a isso é buscar o regime jurídico dos servidores do município para quem tem ampliação de carga horária. Há alguns regimes jurídicos que garantem a manutenção da remuneração para aquele servidor, por exemplo, um professor que tem 100 horas e no mesmo município tem carga horária ampliada de mais 100 horas, entendeu? Então, no nosso entender, se o estatuto resguardar o pagamento da remuneração em caso de calamidade pública, certo? O caso fortuito, força maior, às vezes a norma municipal vai se referir dessa forma, não vai dizer propriamente calamidade pública, mas vai dizer caso fortuito, força maior, certo? Então, você está resguardado com relação à remuneração, certo? Com relação à rescisão de contratos, infelizmente é uma realidade. Inclusive, infelizmente, a APRES fez circular uma recomendação exatamente nesse sentido, que os municípios adotassem a rescisão desses contratos, certo? A gente pondera, e aí volta um pouquinho ao que a gente já falou, quando a gente debatia essa questão da saúde e dos recursos, há uma série de flexibilizações que, esse momento da pandemia, pela decretação do estado de calamidade em nível nacional,
trouxe a lei de responsabilidades fiscais, certo? Então, qual é o apelo que a gente tem que fazer aos gestores públicos? Gestores, pensem menos em dinheiro, menos em finanças e mais em seres humanos. Quando você fala da rescisão de um contrato, de demitir um contratado, não é simplesmente rescindir um papel, rasgar e jogar no lixo, não. Você está falando da sobrevivência de uma família toda, entendeu? Então, é isso que precisa ser pensado. Porque se o município, eventualmente, adotando as medidas de isolamento, sofra menos com o Covid, mas acaso ele demita, por exemplo, todos os seus contratados, o município vai sofrer e o comércio daquele município vai sofrer muito com a falta de dinheiro circulando no município. A gente sabe que a grande maioria dos municípios, especialmente aqui no estado do Ceará, eles vivem satélites daquilo que a prefeitura tem, oferece. A maioria dos municípios não tem indústrias, não tem outras fontes de emprego que não a prefeitura, entendeu? Então, é preciso que a prefeitura pare para pensar um pouco. Bem, se eu tenho várias flexibilizações na lei de responsabilidade fiscal, face ao estado de calamidade em que o país se encontra, por que é que eu vou precisar demitir nesse momento? Por que eu não posso manter aquela família remunerada? Entendeu? Por que eu não posso manter a sobrevivência daquela família? Entendeu? Então, o que se pede é isso. Pensem nas pessoas, nos contratos, como pessoas e não como simples documento. Certo? Essa é a primeira recomendação que a gente tem. Uma vez ultimada a rescisão do contrato de trabalho, a gente, inclusive, está procurando aí eu tinha recebido um link sobre isso, sobre a possibilidade de um contrato temporário, quando rescindido, requerer o auxílio emergencial, certo? A gente viu que o governo inicialmente vetou essa ideia, então logo a gente possa estar consultando, a gente vai estar disponibilizando aí no site da FETAN sobre isso, sobre essa questão do auxílio emergencial. Uma outra coisa que foi permitida foi o saque reais, certo? Ou seja, até um salário mínimo, ok? Que é algo interessante. Os contratados muitas vezes não têm recebido o FGTS nos municípios, certo? Não tem sido creditado. Nada obsta que, uma vez demitidos, coloquem isso na justiça e cobrem o recolhimento do FGTS, porque o STF, uma das poucas coisas que ele garante ao contratado quando tem o seu contrato rescindido é exatamente o crédito fundiário, certo? Então é importante que eles pensem nisso, procurem o seu sindicato para se utilizar desses mecanismos. E, de outro lado, gente, aí é uma recomendação que a gente dá de forma geral. Para todas essas demandas, todos os sindicatos dos municípios, é de extrema importância que busquem, neste momento de pandemia, estarem alinhados com o Ministério Público, do ponto de vista da conectividade, das relações, entendeu? Procure saber se o Ministério Público está disponibilizando um WhatsApp para contato, se está disponibilizando um e-mail. Acaso esteja, comecem a remeter as demandas para o Ministério Público, certo? Peçam mediações no Ministério Público, inclusive a gente pode citar o exemplo, a semana passada a gente participou de uma mediação com o Ministério Público lá em Caucaia, no município de Caucaia, onde estava presente o pessoal da administração, o pessoal do sindicato, as assessorias e o próprio Ministério Público na promotora, certo? Então, isso tem ajudado muito, tem sido um parceiro muito forte dos sindicatos, o Ministério Público, nesses tempos de pandemia, em que a gente não pode sair às ruas para, por exemplo, fazer uma mobilização, que seria algo que a gente faria naturalmente no caso de uma rescisão coletiva desses contratos, entendeu? Então, a dica que a gente dá é isso, é buscar essa parceria com o Ministério Público, tentar resolver as coisas através do Ministério Público, porque o Ministério Público tem um poder muito interessante de ajudar nessa mediação, poder dever, por assim dizer, de ajudar na solução desses conflitos, ok? Muito obrigada, doutor Pedro. E a gente vê que essa pandemia, ela alterou, ela mudou toda a nossa vida, né? Seja pessoal, profissional, o modo como se fazia a luta hoje já não dá mais para fazer, né, doutor Pedro? E a gente vai buscando essas ferramentas hoje aqui para levar para os servidores, né, para os sindicatos, de modo geral, do estado do Ceará, desses estados vizinhos que já estão aí também nos acompanhando, como fazer para resolver esses problemas que hoje chegam nos nossos municípios, nos nossos sindicatos, e que a gente, às vezes, também não tem muito como resolver, não tem, assim, uma indicação. Por isso, da
da importância dessa live aqui, que trabalha os direitos dos servidores municipais, né, partindo de uma iniciativa da FETANS. E aí, para fechar o bloco, nós vamos trazer aqui a última questão, que hoje também é muito pertinente nos municípios, que é sobre os empréstimos consignados. E aí, depois disso, a gente volta para ver todas essas questões que foram deixadas aí nos comentários, certo? Então, vou perguntar ao doutor Antônio José, como é que pode ser feito com relação à suspensão dos consignados? Porque houve, de início, uma orientação de que o próprio banco ia fornecer essa possibilidade. Depois, a gente viu que isso não foi possível, e aí começou a chegar nos municípios algumas orientações e notícias de que podia ser votado leis municipais, podia ser feito através de decreto municipal, levando em conta o estado de calamidade. Então, doutor Antônio José, qual a sua orientação sobre essa questão? Os empréstimos consignados, eles podem ser suspensos nesse período de pandemia? E de que forma? Pronto. Poder ser suspenso, eu entendo que sim, certo? É possível, eu acho que deveria ser uma medida administrativa dos bancos, né? Inclusive, houve bancos, e aí a depender de qual tipo de crédito que foi oferecido, que foi ofertado medidas de suspensão dos contratos, né, de empréstimo, outro tipo outra modalidade, para, em termos específicos, 90 dias, desculpe, só cancelar aqui. Desculpa, que teve uma interferência aqui. Então, é o seguinte, os próprios bancos ofereceram, né, só para a gente compactar, ofereceram, mas infelizmente não foi implementada a contento e não chegou principalmente onde deveria chegar, que são as pessoas, né, principalmente quem é servidor público municipal, né, que muitos recebem apenas um salário mínimo, e também os próprios aposentados, né, seja pelo INSS, seja por regime próprio. E houve, então, uma decisão liminar, né? Na verdade, houveram algumas decisões liminares, houve uma primeira e outras em seguida, para suspender, obrigando que o Banco Central e os bancos, né, providenciassem a suspensão desses consignados. Tá? Assim, via decreto ou via lei, pela via legal, não há possibilidade, até por conta das próprias decisões que estão saindo agora. Infelizmente, estão saindo algumas decisões contrárias, né? Inclusive, aquela primeira decisão ela foi recentemente derrubada. Tá? E aí, assim, pela via legal, decreto ou lei, o banco não teria a obrigatoriedade de fazer isso, de atender essa legislação, né? Até porque a própria decisão que derrubou a primeira liminar, ela diz que o banco tem autonomia financeira e que isso, inclusive, poderia gerar um impacto financeiro nos coitadinhos dos bancos e aí iria quebrar, né? O que a gente sabe que, na verdade, não faz qualquer sentido, que quem mais lucra, na verdade, no país são os bancos, né? Então, pela via legal, via decreto, não é possível, certo? Há, porém, ainda a possibilidade via judicial, tá? Então, eu acho que eu ainda recomendo quem pretende, né, ver cessado ou ver suspenso esses consignados, entrar pela via judicial, certo? Né? Vai ter decisões contrárias e também tem decisões a favor, afastando aí, suspendendo, na verdade, esses contratos de consignados. Tá certo? Muito bom, obrigado, Antônio José. Eu vou fazer uma última pergunta para o Pedro, já que é um bloco geral e nós estamos chegando à data final para os municípios que têm previdência própria se adequarem. Né? E aí, do ponto de vista das alíquotas, né? A reforma da Previdência, como isso vai se dar na prática, Pedro? Para finalizar esse bloco de perguntas aleatórias. Bem, Francis Edson, de fato, o mês de julho se avizinha, certo? E esse seria a data final que os municípios que possuem regime próprio de previdência têm para se adequar à reforma da Previdência feita em ambiência nacional, certo? A gente sabe que há necessidade de implantar ou as alíquotas progressivas
ou a alíquota geral de 14% para todo mundo. Lembrando que, mesmo no caso das alíquotas progressivas, a alíquota mínima deve corresponder à mesma alíquota da União, que hoje é 14%, entendeu? Então, isso trará um acréscimo muito grande para os servidores que já têm regime geral e que, por exemplo, hoje contribuem com 11%, nós vamos ter um acréscimo de 3% a respeito disso, e isso impacta ainda mais nos servidores que recebem menos, recebem um salário mínimo, certo? Porque, independente de ser progressivo ou não, eles vão estar sendo impactados por uma alíquota bem maior, certo? E isso será ainda pior para aqueles municípios que, após a pandemia, procurarem adotar um regime próprio de previdência em seus municípios, entendeu? Porque vão sair aí de uma alíquota progressiva de 7,5% para 14%, praticamente dobrando aquilo que eles contribuem, certo? Sobre esse contexto, há inclusive um projeto de lei, acho que é de autoria do deputado Zeca Disseu, pedindo a prorrogação desse prazo final de julho, pelo menos para 120 dias após o fim da pandemia, certo? Contudo, esse projeto ainda não foi à votação, ele não foi adiante em sua tramitação, vamos acompanhar aí os próximos dias, certo? Mas o fato é que o mês de julho está se aproximando, já há vários municípios, inclusive, mandando para a gente a análise de projetos de lei exatamente de adequação disso. A gente sabe que o estado do Ceará foi um dos primeiros estados do país, infelizmente, a adotar a alíquota de 14%, logo se preocupou em rapidamente se adequar à reforma da Previdência e Ambiência Nacional, o que é uma lástima para a gente, uma vez que a base eleitoral dele é exatamente de trabalhadores, entendeu? Então, a gente precisa se preocupar com isso. O fato é que os sindicatos têm que estar atentos, procurem suas assessorias jurídicas para se cercar de informações sobre isso, certo? E os municípios, a gente sabe que não adotarem isso, vão ter problemas com a certidão de regularidade previdenciária, e aí o prejuízo é ainda maior. Então, é preciso encontrar aí um ponto comum, é preciso procurar as bancadas federal e de senadores para que possam estar intermediando isso aí, vendo de que forma vão poder atuar nisso aí. Ok? Obrigado, Pedro. Eu vou só citar novamente, né, as cidades que estão nos acompanhando, os servidores dos sindicatos, né, servidores do TRT, e dos municípios de Caririaçu, Beberibe, Fortaleza, General Sampaio, Baturité, Madalena, Canindé, Natal, no Rio Grande do Norte, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, São Paulo, em Minas Gerais, pessoal da Confetânia de Minas Gerais, Jaguaribara, Itapiúna, Potiretama, Itapipoca, Caucaia, Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte, Guaiúba, Tarrafas, Tamboril, Cruz, Jaguaribe, Crato, Bajara, Senador Pompeu, Crateús, Poranga, Independência, Bela Cruz, Jardim, Maracanaú, Quixadá e Altaneira. O pessoal também de Santa Quitéria e de Tianguá, que estão nos acompanhando. Alguns vereadores, secretários de Educação, secretário de Capistrano, vereadores de Beberibe, de Caucaia, também estão nos acompanhando. Eu vou passar para a companheira Iracema. Algumas perguntas surgiram e ela vai conduzir esse bloco final. Franciele, obrigada. E lembrar que não foi feito somente perguntas, foram feitas denúncias, né? Vigias municipais de Acaraú que trabalham sem EPIs, né? Foi uma denúncia. A questão de alguns professores que estão de licença maternidade e o colega está sendo obrigado a assumir, né, a sala de aula ou as atividades domiciliares, né, esse contato com os alunos. Mas logo no início foi feito também uma pergunta sobre a calamidade pública que vários municípios decretaram. Fale sobre esse tema. Prefeitos podem gastar mais da lei da responsabilidade fiscal por ter decretado a calamidade no município? Então, doutor Pedro pode, por favor, responder essa pergunta, né? E depois a gente vê as demais. Bem, a decretação de calamidade pública nos municípios, ela precisa ser revisada pela Câmara Legislativa, certo? O fato é que, uma vez aceita a calamidade pública, há alguns flexibilizadores na lei de responsabilidade fiscal, certo?
Como a gente disse anteriormente, há medidas provisórias aprovadas sobre o tema, há entendimentos já do Tesouro Nacional sobre esse tema, certo? E há, inclusive, emendas constitucionais, como a 106, que tratam, inclusive, desse tema. Quem quiser pode dar uma olhadinha, elas são bem didáticas, de fácil compreensão, certo? E elas flexibilizam, por exemplo, a questão de um determinado gasto estar constando da lei orçamentária anual ou da lei de diretrizes orçamentárias, então elas retiram disso a necessidade, então não haveria necessidade, o gasto pode ser feito de forma extraordinária, certo? Sem maiores problemas, apenas remetendo o projeto de lei à Câmara. O cumprimento dos 2 quadrimestres para se readequar à lei de responsabilidade fiscal, os limites de gasto com o pessoal, ele também é flexibilizado, certo? Com base nessa questão da pandemia. Inclusive, nós temos aí a esse respeito o artigo 65 da atual Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidades Fiscais, certo? E portanto, dá um pouco mais de maleabilidade ao município nesse momento em que ele precisa voltar as suas despesas exatamente para o Covid, para a atenção ao Covid, para a manutenção dos profissionais, manutenção de empregos, como a gente defendeu anteriormente, entendeu? Então, tudo isso tem que ser ponderado nesse momento. A lei de responsabilidade fiscal, ela também prevê essas situações, essas excepcionalidades, né? E portanto, com base nisso, claro que o município gestor ele tem um pouco mais de liberdade, inclusive com relação àquela questão das vedações eleitorais também, essas emendas constitucionais, o orçamento de guerra, tudo isso deu uma flexibilizada nessa aplicação, de modo que os servidores podem estar se utilizando desse argumento, para com os administradores, por exemplo, para conseguir a gratificação especial, para quem está na linha de frente ao Covid, entendeu? Para a manutenção dos salários em dias, certo? A queda das receitas é algo que ainda vai precisar ser um pouco estudado, nós estamos vendo aí vários projetos em nível nacional sendo aprovados, o orçamento de guerra, por exemplo, já traz até 16 bilhões de reais de socorro aos municípios em termos de FPM, certo? Inclusive com a variação que se houver uma queda de até 10%, ela vai ser integralmente complementada pela União, certo? Nós temos aí a aprovação de 120 bilhões de socorro aos estados e municípios, dos quais 60 bilhões são diretos para uso, como se fosse um FPM, um fundo estadual também, entendeu? E outros 60 bilhões que tem outras destinações, que já vêm, de certa forma, vinculados com outros projetos, outros programas, entendeu? Então, tudo isso pode acabar fazendo com que o ano de 2020 não seja esse ano tão ruim como a Prece, por exemplo, tem soltado aos 4 ventos, alardeado aos 4 ventos, certo? Doutor Pedro, mais uma pergunta que eu acho que é pertinente. Alguns municípios estão exigindo a presença dos auxiliares de serviço nas escolas para limpeza em regime de escala. Até que ponto isso é legal, visto que estamos em isolamento? Na verdade, é o seguinte, mesmo com isolamento, desde que o município forneça, por exemplo, os EPIs, forneça a adequada condição para o trabalhador chegar ao local de trabalho e se proteger, nada obsta que os municípios adotem uma escala de revezamento, desde que essa não cause exatamente uma aglomeração, certo? Naqueles setores que não são essenciais, ok? É preciso lembrar isso. Mesmo com um ponto facultativo decretado, como foi decretado aqui no estado do Ceará, as atividades elas podem ser, você pode ser convocado pelo seu chefe para prestar algum tipo de atividade dentro de uma escala, desde que não cause aglomeração e desde que seja fornecido o EPI. É preciso lembrar, inclusive, sobre essa questão de EPI, que está faltando EPI na saúde, quanto mais para outras categorias. Então, é preciso cobrar isso, é preciso estar atento a isso, é preciso que o sindicato esteja antenado a essa situação, para que não aconteça, como, por exemplo, no outro bloco que você me perguntou, a pergunta anterior, vigias de um determinado município aí trabalhando sem EPI. Não pode. O servidor tem de trabalhar caso não lhe seja fornecido o EPI, entendeu? Ele pode deixar de ir trabalhar caso não lhe seja fornecido o EPI, certo?
Outra questão, o STF, inclusive, nessa linha do que a gente está dizendo, sobre EPI, já diz que é considerado uma doença profissional, ou seja, o que equivale a um acidente de trabalho. Acaso o trabalhador, seja da iniciativa privada ou da iniciativa pública, venha a ser acometido de Covid por deslize da administração, que não lhe forneceu todos os cuidados necessários, certo? Então, com base nisso, é preciso que o pessoal dos municípios, os sindicatos, e que os próprios servidores, quem estiver nos assistindo, repassem essas informações, essas demandas ao sindicato, para que o sindicato, uma vez de posse dessas informações, possa estar atuando não só junto à administração, mas paralelamente representando sobre isso no Ministério Público. O Ministério Público tem batido muito forte nessa questão de EPI. Então, é algo que eles têm procurado dar prioridade no atendimento nesse momento de pandemia. Vou fazer uma pergunta, Iracema. Eu acho que, assim, uma outra questão, e até acho que já foi comentado, mas foi perguntado também quanto à antecipação de férias. Inclusive, a gente já teve uma pergunta sobre isso. Mas se foi decretado férias e não foi pago o texto de férias, que procedimento deve ser tomado? Pronto. É o seguinte, a gente entende que não é possível, como a gente já disse, em termos de parecer jurídico, antecipação de férias. Mas uma vez que já tenha sido concretizada a antecipação, podem procurar o estatuto de qualquer município, dos servidores de qualquer município, e vai ver lá. As férias elas devem ser precedidas do pagamento do texto constitucional. Se elas foram gozadas e não foi precedido, então houve uma violação à lei, certo? Então, cabe ao sindicato não só ajuizar o mandado de segurança, obrigando o município que antecipou as férias a pagar o texto constitucional de férias, como nesse mesmo mandado de segurança, ele pode pedir a nulidade da concessão antecipada de férias, alternativamente, a caso não seja reconhecida essa nulidade da antecipação das férias, e, portanto, a sua validade, que seja determinado o imediato pagamento do texto de férias, certo? E ainda pode pedir que seja representado ao Ministério Público, seja dado conhecimento daquele processo ao Ministério Público, para que ele apure eventual prática de conduta vedada pela lei de improbidade, porque há um descumprimento de lei, e uma das condutas que a lei de improbidade veda é isso, o descumprimento de lei, certo? Não se pode descumprir a lei a pretexto de uma pandemia, certo? A pandemia também não pode, como querem muitos, ser utilizada para justificar qualquer sorte de impropérios que a administração venha a fazer, certo? Ok, doutor Pedro. Ainda apareceu uma outra pergunta aqui que eu também acho que é bastante interessante. O doutor Antônio José pode também responder sobre ela. Foi do Sindicato de Servidores de Poeiras, que pergunta, no caso, se o município não implantar a gratificação ou a insalubridade em grau máximo, diante dessa pandemia do Covid-19, qual deve ser a atitude do sindicato com relação a essa atitude do município não respeitar esse direito? Companheira Iracema, teve algumas falhas, eu não sei se o Pedro ouviu bem a pergunta. Se você não quiser refazer e ele quiser responder, não tem problema. Está tendo uma interferência no teu... Eu acho que eu me mexi aqui muito, né? Mas é o que o município, qual é a atitude do sindicato quando o prefeito não concede a gratificação, né, do Covid-19, essa gratificação que os servidores têm direito. Uma vez o prefeito, o secretário de saúde, não tem negociação e não concede a gratificação. Qual deve ser a providência tomada? Pronto, aí nesse caso tem que procurar o sindicato imediatamente, não é? Para tentar reverter administrativamente ou, se for o caso, demandar judicialmente, para poder garantir que haja a garantia do direito. Ok, então nós vamos já encerrando, não é, Franciete? A gente já pode agora passar para as considerações finais, né? Tanto o doutor Antônio José, inclusive, já pode fazer as suas considerações. Se tiver ainda alguma questão, doutor Antônio José, que eu queira colocar, né? Faça isso. Foi muito boa essa
essa live, né, que atendeu, de fato, a muitas questões que estão aí sendo demanda nos municípios. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, acho que superou as expectativas. Estava até um pouco tenso, inclusive estava fazendo a avaliação com relação aos servidores que foram obrigados a se utilizar de uma plataforma nova para fazer seus trabalhos, né, levando o trabalho ao público, principalmente. Gostaria de agradecer ao doutor Abel Teixeira, né, que mandou um abraço, né, que está trabalhando remoto lá em Independência, mas é servidor lá da Vara do Trabalho de Tianguá, e a todas as pessoas que nos acompanharam, certo? Eu acho que esse momento é um momento de desafio, os sindicatos precisam ser fortalecidos, né, para que haja aí que sejam combativos com relação a isso, né? Eu acho que cobrar, inclusive, prudência em determinadas situações de gestores, de administradores públicos, né? Como essa última questão aí, que tentando fazer revezamento, eu particularmente sou totalmente contra, até porque onde há a possibilidade de fazer isolamento total, eu acho que tem que ser feito. Então, assim, reforço mais uma vez os agradecimentos e um abraço a todos os colegas que estiveram aqui debatendo. Tá. Nós é que agradecemos, doutor José. Doutor Pedro, o senhor está por aí? Estou sim. Mais uma vez, a gente queria agradecer a todos que nos assistiram, a todos e a todas que nos assistiram nesse momento, certo? Novamente, agradecer a FETANSE aí pelo convite, agradecer a Iracema, o Franci Edson, pela brilhante mediação, certo? Muito obrigado, vocês facilitaram demais o trabalho da gente enquanto debatedor, certo? E queria encerrar aqui a minha fala com um breve sermão de Padre Vieira, chamado As Lágrimas de São Pedro. A grosso modo, ele diz o seguinte: os olhos têm duas funções, ver e chorar, mas chorar é a mais importante, porque os cegos, ainda que não vejam, choram. Chorar pode expressar alegria, tristeza, angústia, silêncio. Chorar expressa a tinta da alma e, muitas vezes, é fruto do que se vê, do que se sente, do que é captado pela psique humana. Dito isto, é de se concluir que precisamos enxergar a tempo para que depois, cegos sem fanal, não choremos em vão. Então, pessoal, com isso a gente quer trazer para todos os servidores do estado do Ceará um forte abraço. Nosso sonho é de que logo isso termine, a gente possa estar junto para cada um dar o seu abraço pessoal. Eu espero que a gente não precise usar máscaras até 2021 para se esconder dos nossos credores, né? Porque esse momento de pandemia está trazendo uma séria crise para todos nós. Mas, enfim, mais uma vez agradecer a todo mundo, muito obrigado, e uma boa noite, um bom jantar aí para todo mundo. Vou complementar os agradecimentos dos nossos advogados, né? Vou agradecer à federação, né? A presidente Enedino, o Rafael, nosso jornalista que nos ajudou bastante, além da Iracema, do Pedro e do Antônio José, que compartilharam comigo essa tarde de conhecimento. E não poderia deixar de falar, né, dos nossos servidores públicos, desde o companheiro Michel Modesto, lá de Buíque, no Pernambuco, né, aos vereadores de Afonso Bezerra, de Ubajara, de Beberibe, de Calcaia, que estão assistindo, né, pessoal de Utiretama, e todas as pessoas, né, os servidores do TRT, né, os servidores de Barbalha, de Bela Cruz, de Jardim, de Maracanaú, de Tianguá, de Caririaçu, de Beberibe, de Fortaleza, de General Sampaio, de Baturité, de Madalena, de Canindé, de Natal, de Caxias, no Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, de Aguaribara, de Itapiúna, de Itapipoca, de Guaiúba, de Tarrafas, de Tamboril, de Cruz, de Aguaribe, do Crato, Senador Pompeu, Crateús, Poranga, Independência, né, Quixadá, Altaneira, Tianguá, Santa Quitéria, Ipueiras, todos esses servidores públicos que nos acompanharam durante esta live. A federação é isso, a federação luta pelo direito dos servidores públicos,
E o nosso muito obrigado a você que nos assistiu e compartilhou esse momento conosco. Obrigado a todos. Jesus abençoe vocês, cada um de vocês. Pronto, Iracema? Muito bem, Franci Edson. Agradecer, de modo especial, aos 2 advogados que nos ajudaram, né, nos esclarecimentos. Agradecer ao Franci Ederson, agradecer a Enedina, né? O Franci Ederson disse que federação é isso, sindicato dos servidores é isso também. E aí o doutor Pedro me estimulou, né, para a gente encerrar também aqui com um poema. Mas antes do poema, pedir que as pessoas nesse momento tenham ainda paciência, ainda não é momento de... É momento de se colocar nessa condição mesmo de isolamento, de ter paciência, de ficar em casa, só sair na extrema necessidade, porque a gente está vendo aí a situação, cada dia parece que piorando, né? E a gente espera, de fato, que as nossas vidas possam ter a sua normalidade, né? A gente possa voltar ao normal, pelo menos do que a gente tinha. Mas encerrar, né, agradecendo de modo especial as pessoas que nos assistiram, com um poema de um poeta uruguaio chamado Mário Benedetti, né, que tem como tema Não te rendas. Não te rendas, ainda é tempo de se ter objetivo e começar de novo. Aceitar tuas sombras, enterrar teus medos, soltar o lastro, retomar o voo. Não te rendas, que a vida é isso. Continuar a viagem, persistir teus sonhos, destravar o tempo, correr os escombros e destampar o céu. Não te rendas, por favor, não cedas. Ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e o vento se cale, ainda existe fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos. Boa tarde a todos.